Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Vamos lá hoje dar seguimento à nossa segunda aula aí para intermediários. Hoje uma aula bem dinâmica, né? Uma aula hoje que ela tem um conteúdo prático, de acordo com o que nós vimos lá na primeira aula. A gente vai procurar reproduzir algumas aberturas hoje. Deixa eu só preencher o tabuleiro aqui completo. A gente vai começar a reproduzir nas aberturas hoje as ideias que nós tivemos do centro e da iniciativa que nós vimos lá na primeira aula, tá? Mas essa é uma aula que ela tem uma função prática com exercícios para vocês, tá? Não adianta muitas vezes a gente só ficar na teoria, só teorizar, e aí vocês não praticarem também. Então, como que vai ser o processo dessa aula, pessoal? Com base no que o pessoal acabou me mandando no grupo, no formulário ali e no próprio WhatsApp, eu escolhi hoje 3 aberturas principais ali de peão-dama e 3 com o E4, com o peão-rei. O objetivo não é convencer ninguém filosoficamente a jogar o peão-dama, né? A gente explicou um pouquinho alguma ideia de centro ideal, mas tem as pessoas que aprenderam, que já jogam o peão-rei, e a gente vai trabalhar em cima disso também normal. Peão-dama e peão-rei, tá bom? Isso tanto para as brancas como para as pretas, tá? Essa aula ela serve para os dois exércitos, né? O importante é que vocês façam o exercício para que ela seja produtiva, tá bom? Então, o que vai ser hoje? Qual que é o conteúdo hoje? Eu vou representar 4 lances iniciais, tá? Quando eu falo lance, quer dizer branca e preta, contando ali como um, né? Até porque numa notação seria o quarto lance da branca e o quarto lance da preta, né? Apesar que a gente vai entender ali 8 lances no total, contando o alternado, tá? Então eu vou colocar 3 aberturas, até que as mais jogadas, né? Não só aí pelo que vocês pediram lá no meu WhatsApp, mas são as mais jogadas mesmo, serve para qualquer grupo. Se tiverem algumas aberturas diferentes, podem colocar lá no meu WhatsApp que a gente discute sobre elas também, tá bom? Mas hoje é um contexto que a gente chama da evolução em 2 lances que eu vou colocar hoje. Então nós estamos tendo esse vídeo aqui hoje lançado na quinta-feira. E o que eu quero como exercício para vocês? Que vocês progridam 2 lances, somente 2 lances por dia, até a próxima aula da terça-feira, e vocês possam me mandar esses lances e a gente verificar se a gente está introduzindo aqueles conceitos de centro e de iniciativa. Por quê? Para verificar se está sendo compreendido o conteúdo, né? Já logo de início aí para o público intermediário. Eu até recebi algumas mensagens do pessoal que fala, puxa, eu sei movimento, eu jogo, sou meio iniciante ainda, mas eu já sei mover as peças, né? Não seria interessante os vídeos para aula de iniciante, porque é bem básico, mas eu não sei muitas vezes aonde jogar a peça, às vezes eu me perco já no segundo lance. Então aquela primeira aula foi para dar um vislumbre de uma configuração ideal que a gente busca, mas hoje a gente começa com as aberturas no sentido prático, tá bom? E é importante que vocês façam como eu falei. 2 lances por dia vocês vão evoluindo até a próxima aula. Então eu vou colocar 4 iniciais hoje. Se vocês fizerem amanhã, sexta-feira, mais 2, a gente vai para 6 de cada exército, 6 de brancas, 6 de pretas. Aí no sábado, vocês acrescentam para vocês mais 2 lances evoluindo aquela abertura. Vamos para 8, 10 no domingo, 12 na segunda-feira. Então, esse exercício de quinta até terça, ele já vai dar 12 lances, ou 24 alternados, né? Mais 2 por dia fica bem tranquilo para a gente fazer, pessoal. E a gente já vai ter um vislumbre bem grande de 12 lances iniciais de uma abertura específica. Isso vocês podem fazer para qualquer outra abertura que não está aqui no vídeo, ou que queiram depois passar para mim também para a gente discutir, tá? Mas o processo é o mesmo. O que é importante? A gente jogar com base naqueles conceitos. Isso que é o importante dessa aula, é fundamental nessa aula prática, tá? A gente justificar os nossos lances com base em determinados conceitos e não só jogar a peça para frente, não só colocar a peça para desenvolver simplesmente por desenvolver, tá bom?
Então, novamente, só para recapitular, vou colocar 4 lances iniciais de algumas aberturas pedidas ou até básicas que vocês mandaram para mim. E a partir disso, exercício de casa para vocês. Até terça-feira vocês vão ter montado 12 lances dessa abertura que a gente colocou, ou se quiser de outra qualquer não tem problema, mas a ideia é que a gente siga mais ou menos esse plano que a gente vai ter aqui hoje. E a gente já vai estar com uma gama da abertura muito grande para poder jogar aí num nível legal, num nível que a gente consiga se virar, né? Independente se tem aí 600 de rating, se joga muito pouco, se não joga online, se tem aí 1.200, 1.400, mas a gente entendendo, por exemplo, 12 lances até a terça-feira, estaria excelente, está ótimo. Vocês vão estar na frente de muita gente que está jogando hoje online, que começou a jogar recentemente, ou mesmo que tenha um certo conteúdo, mas ainda joga de qualquer forma, tá? Então, esse processo hoje que a gente vai fazer, de 2 lances por dia que vocês vão fazer, que não vai demorar tempo algum, só um pouquinho de concentração ali, de estudo ali, 10 minutos, vocês pensam, quem quer pensar um pouco mais, tá? Vocês reproduzam esses 2 lances por dia, aumentando a cada dia 2 lances, para que a gente chega na terça-feira e vocês tenham esse material para poder até me mandar, ou para vocês, se não quiserem me mandar, mas vocês vão ter um sentido de abertura muito grande seguindo os conceitos, tá? Eu já vou começar então com as aberturas e durante ela eu vou explicar de novo como seria o procedimento, assim fica mais fácil para a gente estar entendendo, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, já vou começar com o peão dama, tá? 3 aberturas aí pedidas ou mais jogadas até, tá bom? Vamos lá. Qual vai ser o procedimento da aula, pessoal? Vamos começar então com a primeira abertura do peão dama. Avancei 2 casas lá, D4. Vamos começar com as respostas das pretas mais comuns, que são D5 ou cavalo F6, né? Vamos lá, para D5 com as pretas, ok? E aí a gente vai reproduzir aquele lance conceitual que a gente colocou do C4, tá bom? A gente começa com essa reprodução de lances. A partir daqui já começa o lance das pretas, já vai dar característica a uma série de tipos de abertura, né? E a gente tem que ver agora como que a preta vai responder para que a gente responda de uma maneira adequada. Então eu vou começar com um que foi pedido, talvez bem clássico, tradicional, né? Que é o gambito da dama recusado, que é quando as pretas respondem com E6, totalmente dentro dos conceitos que a gente viu, né? Joguei D4 para centro, respondeu com a igualdade de D5, joguei C4 pensando aqui no centro, se elas tomarem o que a gente falou, a gente vai jogar com o E4, e agora as pretas respondem com o E6, dando ao nome já de uma abertura, né, que seria caracterizada inicialmente como o gambito da dama recusado, tá? Porque a gente tentou o C4, com que elas tomassem a gente avançasse o peão, né? A gente cede um peão momentaneamente, a ideia de gambito, e aqui elas não aceitam tomar esse peão de C4. Elas respondem novamente defendendo, igualando com o desenvolvimento do peão de E6, né? O gambito da dama recusado, tá bom? Não igual o filme lá, o Gambito da Rainha, o Gambito da Dama, né? Que é o correto que a gente já falou sobre a notação, tá bom? Então nós fizemos o que aqui? 2 lances, né? Para cada exército. D4, D5, C4, E6. Vamos lá. Próximo lance que a gente vai reproduzir seguindo os conceitos que nós vimos. Cavalo, C3. O que eu quero com isso, pessoal? Estou aqui, ó, batendo o centro nas 2 casas centrais. Estou batendo na casa de D5, estou batendo na casa de E4, totalmente seguindo aquela abordagem dos conceitos. Ok? Tranquilo. Próximo lance tradicional, tá? Das pretas, o que a gente falou, uma gama muito grande de aberturas. A gente vai fazer esse exercício com algumas e vocês reproduzam com outras, se vocês quiserem, ou até sentirem que tem muitas pessoas jogando diferente contra vocês, podem falar comigo, a gente investiga aquela abertura também, tá? Mas voltando ao foco aqui do que a gente tem preparado aí para a aula. As pretas, continuando a seguir o conceito, jogam com o cavalo F6. Tô lá, ó, batendo. Aonde a branca jogou para centro, eu joguei também. A gente está aqui igualando no ponto de D5, ok?
E aqui a gente já começa a reproduzir um pouquinho algumas variantes, né? Só para colocar como exemplo aí para vocês. Fizemos aqui 3 lances, eu já vou falar o próximo. Aqui a gente já tem lances como, o que eu poderia jogar? Esse bispo que está aqui em C1 eu posso jogar em G5. Eu posso também fazer a troca desse peão. Opa, saiu o cavalo aqui, deixa eu só reproduzir que eu descaracterizei aqui, pessoal. Eu posso reproduzir, deixa eu voltar só o layout aqui. Reproduzir a troca desse peão aqui, né? Esse peão eu posso trocar pelo peão de D5, posso fazer essa troca. Alguma jogada um pouquinho, que poderia até pensar em seguir o conceito, mas fica um pouquinho inferior, que seria, por exemplo, jogando E3. Por que disso, pessoal? Porque eu já começo a bloquear o meu próprio bispo aqui com a ação dele, né? Não seria jogável, porque depois esse bispo ele vai sair aqui para a casa de B2. Mas não seria uma jogada onde a gente trabalha os conceitos que a gente está buscando ali de centro diretamente, tá bom? Então, poderiam ter jogadas aleatórias, né? Poderia ter jogadas de peões da extremidade que não vão seguir o conceito, poderia fianquetar aqui esse peão para G3. Também a proposta essa agora não é buscar aqui o conceito desse centro via fianqueto, né? Enfim, buscar jogadas laterais que não teriam conceito também com a ideia de centro, tá bom? Mas a ideia de recomendação que a gente vai fazer aqui para essa abertura do gambito da dama recusado é já fazer uma primeira troca de peão central, já diminuir essa tensão central. E depois eu explico isso numa ideia de favorecer planos para um intermediário, para que o intermediário tenha os conceitos mais fáceis aí internalizados, tá? Então a quarta jogada aqui que eu vou recomendar é que a gente faça a troca nessa posição pelo peão de D5, continuando a seguir o conceito. Estou trocando aqui, estou mantendo a tensão, melhor, agora eu estou buscando trabalhar em cima dessa tensão central. As pretas podem recapturar de cavalo, mas o mais comum é a recaptura com o peão de E6, né? Porque elas passam a liberar também lá o bispo delas de casas brancas, ok? No gambito da dama recusado. E a partir daqui nós fizemos aí esses lances iniciais, os 4 lances iniciais. Exercício para vocês agora, a partir dessa situação, 2 lances por dia até a próxima aula da terça-feira, ok? Então vocês vão... A ideia é que a gente não consulte o computador até para ver assim uma questão de estilo de jogo. Tem aquele estilo de jogo mais conservador, tem o estilo de jogo mais atacante, né? Hoje procura-se dividir mais esses conceitos entre um jogo mais dinâmico ou um jogo mais posicional, né? Não se coloca muito em jogo atacante e defensivo, talvez, mas o dinâmico e posicional são conceitos hoje que se falam um pouco mais, tá? Então, com base nessa primeira abertura dos 4 lances iniciais do gambito da dama recusado, agora o trabalho é com vocês. O que vocês vão jogar e como vocês vão justificar esses lances com base no conceito. Tá bom? Então vocês vão a partir de amanhã. Fizemos essa sugestão inicial para jogar contra o gambito da dama recusado. Então vocês vão começar a fazer 2 lances. Não vou querer sugerir aqui, não vou querer indicar, tá? Mas só para dar como exemplo, poderia jogar bispo em G5, só essa primeira abertura, depois é com vocês, né? As pretas geralmente respondem com bispo G7. Estou jogando bispo aqui, por exemplo, olha, se eu for escolher essa linha, né? O que eu quero? Não só estou fazendo a cravada do cavalo, buscando um contato lá depois com as pés, com a dama, né? Buscando um ataque futuro, o rei, se for o caso, se ele não rocar, né? Mas seguindo o conceito, estou batendo também, de certa forma, no peão lá de D5, né? Porque se ele não... pelo conceito, eu estou atacando uma peça que está visando uma casa central também. Então, não só pela cravada da dama, que as pretas precisam estar atentas, mas eu estou fazendo uma jogada obedecendo o princípio do centro também, tá bom? Se eu escolhesse fazer um lance, como eu falei, né? H3. Não, como que eu iria justificar esse lance com base no conceito? É o que eu quero que vocês trabalhem isso. Estou fazendo um lance direto que trabalha pelo centro?
estou atacando, de certa forma, alguma peça que visa o centro, né? Então é isso que a gente precisa pensar, tá? É essa a ideia que a gente quer com que vocês trabalhem agora o conceito e passam a reproduzir a abertura que vocês se sintam mais confortáveis. Ah, escolhi fazer 3. Como que a gente poderia justificar esse lance de E3? Ah, eu estou jogando E3 porque depois eu quero jogar o bispo para cá, olha esse bispo branco aqui futuramente, e eu estou visando o centro. Tá, mas esse lance, ao mesmo tempo eu estou prendendo esse meu bispo aqui, né? Na minha própria cadeia de peões. Então será que esse lance é o melhor? Será que esse E3 ele justifica, apesar de eu poder até falar num centro, no outro lance, será que eu não teria um lance mais direto que eu continuo trabalhando pelo conceito de centro, tá? Pelo conceito de iniciativa, né? Esse lance, por exemplo, em relação a um outro como o do bispo, tá bom? Então, é isso que eu quero a partir de agora. Eu vou sugerir, só dei um pouquinho mais de exemplos nessa primeira abertura, que vocês vão seguir para todas as outras. Espero aí que tenha ficado claro, tá bom? Então, gambito da dama recusado, são esses primeiros 4 lances que a gente vai sugerir para que vocês estudem em casa e evoluam 2 lances por dia. O D4, D5, o C4, resposta com E6, cavalo em C3, visando todo o conceito, cavalo em F6, e a partir de agora é com vocês. Fizemos 4 lances da abertura, vocês vão reproduzir com base no conceito e até estilo de vocês, o que vocês fazem. Então, sexta-feira, né? Amanhã vocês podem colocar bispo G5, uma resposta natural das pretas seguindo o conceito. Bispo E7, aí sim, depois eu posso jogar um E3, né? Porque aí, agora que eu já tirei meu bispo, já trabalhei no centro, agora eu vou trabalhar com o outro. Próximo lance das pretas, poderia rocar, tá? Lance meu, poderia ter jogado um dama, por exemplo, poderia ter jogado um dama C2 também, visando aqui com que esse bispo não saia para F5, tá? Aí é com vocês. Ah, quero jogar um cavalo F3 depois que eu joguei bispo, depois que eu joguei aqui, por exemplo, e as pretas fizeram esse lance. Ah, eu quero jogar, seguindo lá no conceito de centro, eu quero jogar assim, com essa estrutura contra o gambito da dama recusado, tá? Aí vocês justificam por que vocês preferem jogar assim, com o cavalo, do que jogar assim e depois assim, tá? Ou, por exemplo, por que eu poderia jogar aqui já dama C2 com a intenção ainda de visar centro, impedindo com que esse bispo das pretas, de casas claras, não venha também para F5, porque aqui eu tomaria. Tá? Então, existem alguns lances bons que seguem o conceito, mas é importante que vocês reflitam sobre isso, o que vocês querem como até estilo pessoal de vocês. Tá bom? Então, o que eu falei, aí na sexta vocês fazem mais reprodução de 2 lances, um seu de branca, um de preta. Essas aulas elas servem tanto para reprodução, se vocês querem jogar de branca, quanto preta, porque todos os lances têm que ser lances conceituais e bons. Então, esse repertório, essa ideia de visualização de abertura, ele serve para as duas peças, apesar da gente procurar aqui como padrão, tá visualizando a estrutura das brancas primeiro, né? Então, vocês vão colocar sexta-feira, joguei bispo G5, a preta jogou bispo E7, e eu joguei com E3 e a preta rocou. Fiz meu trabalho da sexta-feira. Avancei mais 2, são 6 lances, ou 12 alternados. Né? Vou colocar como a ideia de lance como sendo branca e preta, até por causa da nossa notação. Né? Então, fiz 6 lances na sexta. Aí vou pegar de novo essa partida para o sábado. Agora eu escolhi no sábado fazer o bispo E3, as pretas rocaram e eu joguei cavalo que está em G1 para E2, por exemplo, ou F3, se eu escolher. Fiz meu trabalho do sábado, escolhi mais 2 lances meus e 2 lances das pretas. Isso eu faço domingo e segunda. Como eu falei, com 12 lances, a gente vai ter condição de jogar essa abertura pelo conceito de uma forma muito tranquila e num nível intermediário contra qualquer adversário. Seja ele aí presencial ou online, a gente tem condição hoje de estar jogando com frequência, tá? E tá debatendo, tá bom? Só a primeira abertura que eu demorei para explicar um pouquinho mais só como seria o exercício que a gente vai fazer daqui para frente nessa aula prática. Vou recompor. Então, gambito da dama recusada a primeira,
Vamos lá fazer agora a próxima abertura de peão-dama. D4, respondem com D5, C4, centro, e agora as pretas respondem com o C6 ao invés do E6. Aqui, né, tende já a caracterizar um pouquinho a abertura eslava, mas vai depender, né? Quando joga com o bispo para dentro, aí, muitas vezes pode jogar com o bispo para dentro, fazendo uma configuração com E6, aí a gente cai numa semi-eslava, ou tirando esse bispo fora da cadeia de peões para F5, né? Aí sim caracteriza a abertura eslava. Então, apesar da gente colocar aqui a abertura eslava, ela vai depender ainda do avanço de lances das pretas, tá? Mas próximo lance. Fiz aqui D4, D5, C4, C6, também bem jogado, muito jogado. Vou responder aqui nessa abertura com o cavalo em C3 mesmo, vou fazer essa jogada. Tá? Continuo visando aqui centro. Ok? Respondo pelo conceito de centro, estou batendo lá em D5. As pretas vão responder com... Podem responder com E6, podem responder com cavalo F6, que é o que a gente está fazendo aqui. Estou lá batendo em D5, estou igualando, estou mantendo a ideia de conceito que está sendo colocado. Tá bom? Próximo lance das brancas, a gente vai desenvolver o próximo cavalo para F3. E eu vou continuar a visar o conceito de centro. Visei aqui casa branca com outro cavalo, e agora eu estou visando as casas pretas, visando até não permitindo esse avanço também de E5 aqui numa eventual troca. Então, estou trabalhando em cima daquele conceito de centro e estou mantendo a iniciativa, né? A preta não está fazendo algum lance que me obriga ainda a jogar de maneira com que eu perca a minha iniciativa. Tá bom? Aqui vamos colocar agora o próximo lance das pretas. O que a gente tem visto mais pelas perguntas, né, um pouquinho, é que quando as pretas respondem já com o bispo em G4. Tá? Que de repente não é uma forma, eu posso justificar pelo conceito, né? Bispo saiu, que é comum nesse nível intermediário, atacando o meu cavalo aqui, tá? E agora nós fizemos 4 lances dessa abertura como visto aí pelo grupo, como pedido pelo grupo. A partir daqui, o que eu jogo avançando 2 lances por dia até terça-feira? Nós vamos ter 12 lances preparados para enfrentar essa abertura de pretas, e jogando de pretas a gente vai investigar se essa é a melhor forma de jogar também. Tá bom? Aqui a gente poderia ter, opa, deixa eu voltar aqui meu cavalo, né? A gente poderia ter outros lances, poderia entrar na semi-eslava que é com E6, por exemplo, né? Aí esse bispo ele vai ter que sair depois quando eu troco, poderia trocar. Isso se vocês quiserem fazer de acordo com o que vocês estão enfrentando, vocês podem fazer, como eu falei, para qualquer variação de abertura, mas vamos procurar ter nessas aberturas que eu estou passando, que é o que eu estou vendo que está sendo mais jogado contra esse grupo de intermediário que me passou no WhatsApp, por isso que a gente vai estudar essas aberturas que eu estou colocando aqui por enquanto. Depois a gente vai ampliando, o objetivo é atingir o maior número de pessoas aí que estão passando as dúvidas, tá bom? Então a gente vai ter essa estrutura de 4 lances contra uma possível defesa eslava ou semi-eslava, que é quando sai lá com o C6. Agora é com vocês. 2 lances a mais para sábado, domingo, segunda, terça, nós estamos com 2 lances de abertura, né? Vou colocar aquele bispo aqui que foi a última jogada das pretas. Ok? Maravilha, vamos recompor lá o tabuleiro. Vamos para o gambito da dama aceito agora, que é quando acontece o quê? Eu jogo D4, as pretas jogam D5, eu jogo C4 e as pretas tomam. Dentro das jogadas possíveis, a gente tem um cavalo que pode vir para cá, em F3. Eu tenho mesmo... Opa, adoro fazer a troca de peças aqui. A gente tem o próprio E3, que é, né, jogável batendo lá no centro, protegendo o peão. O cavalo de F3 também eu estou justificando. Mas o lance que a gente vai fazer para dar o estudo aí dos 2 lances por dia é responder quando há o gambito da dama aceito agora, nós jogarmos com E4. Tá bom? Lance mais comum aí das pretas, né? Um cavalo
F6, jogando ainda pelo conteúdo. Olha lá, estou batendo agora aqui, estou jogando no centro e estou batendo no peão de E4. Resposta comum, tenho agora aqui, trabalhar, por exemplo, nessa variante um avanço, onde eu ataco o cavalo que acabou de vir disputar o conceito de centro comigo. E esse cavalo vai para D5. Ok? Gambito da dama aceito, vamos seguir essa linha de trabalho. Vamos seguir um pouquinho essa linha, essa variante contra o gambito da dama aceito, né? Outra jogada talvez, né, fique mais clara, a gente vai retomar, né? Agora é com vocês o trabalho, né? Mas possivelmente acrescentando o próximo lance das brancas aqui, vou tomar, né? Esse cavalo, geralmente ele volta lá para B6. Já fiz mais um lance de cada um de brinde aí, mas não precisam ficar presos a isso, tá? Porque a ideia é trabalhar com vocês o senso crítico e a gente debater. Se for olhar direto no computador, você pode até olhar lá e anotar os lances que o computador está sugerindo, mas eu acredito que não seja a melhor forma da gente evoluir, não questionando, trabalhando no conceito e até para ver o seu estilo pessoal, como que você gosta de responder alguns problemas que o outro time coloca, de maneira mais agressiva, de maneira mais posicional, de maneira mais estratégica, tá bom? Acabei avançando 2 lances, mas vamos parar naquele lá, né? Deixa eu voltar aqui. Tinha um peão das pretas aqui em C4. Ok? Aí vocês apresentam mais a evolução de 2 lances amanhã, então. Um branco, um preto, um branco, um preta. Com base no conceito. E esquece, relaxa, vê se você justificou pelo conceito. Sábado 2, e assim vai, como a gente já falou. Na terça-feira você já está com 12 lances para enfrentar o gambito da dama aceito, que a gente pode vir a discutir e ver se foi claro. Me mandam as dúvidas, para que não tem condição de ver as dúvidas de todo mundo no vídeo aí que a gente está colocando no YouTube, senão ficaria aulas e aulas para a gente debater individualmente. As dúvidas individuais aí é no plantão aí comigo, tá bom? Vamos lá para a próxima? Vamos recompor. Então, o que nós vimos até agora, só para recapitular, o gambito da dama recusado, a defesa eslava, e vimos agora o gambito da dama aceito. 3 aí de aberturas muito jogáveis, né, muito comuns, que é o que a gente acaba tendo de resposta contra um peão dama e uma resposta de D5 que as pretas venham ter, tá bom? Respostas agora com cavalo F6, vamos lá. Jogo D4, as defesas índias, né, com cavalo F6. Elas justificam a batida no centro, agora não vi um peão central, mas vi um cavalo F6. Vou continuar na mesma proposta. C4. O que me mandaram mais como posição que estão jogando, né? Muita gente gosta da Índia do Rei, que começaria como? O próximo lance vem para peão em G6. A resposta tradicional minha pelo conceito, né? O que eu vou jogar agora, gente? Vamos lá, que ainda está um intermediário, mas ainda um pouquinho básico, né? Vou jogar H3, vou jogar G4, vou jogar... Não, vamos seguir o conceito, pessoal. Cavalo, em C3, estou batendo lá, olha. Estou mantendo o conceito. Tá bom? Próximo lance das pretas, para quem joga com a Índia do Rei, ou quer jogar contra, né? Bispo em G7. Tá bom? Fizemos aí 3 lances, né? Próximo lance agora das brancas, E4. Aqui pode fechar o olho e jogar E4 e você vai estar fazendo um grande lance, tá? Peão de E2 para E4, né? E aquilo, pessoal, estou seguindo, conquistei aquele meu centro ideal com as brancas, né? Nessa defesinha do rei, elas vão buscar contra-ataque depois, não colocando os peões diretamente no centro agora, tá bom? Então eu conquistei aquele centro. Mas a gente não falou que a posição ideal, de repente era um bispo aqui. Mas é o que eu falei, depende da característica de cada abertura e o que as pretas vão permitir. Agora o meu centro já está formado com D4 e E4, né? Eu joguei o C4 antes para permitir, se tivesse uma troca de peões aqui, aí sim eu vou jogar o E4. Então essa justificativa de conceito ela é muito importante, tá bom? Joguei com E4, aqui a gente tem respostas desde roque, o mais comum é o D... Opa, troquei meu peão lá.
A resposta mais comum é o D6. Aí sim, trabalhando por um pouquinho a ideia aqui de controle da casa de E5, não permitindo, melhor, até poderia fazer o avanço, mas não é adequado agora, porque se eu trocar, eu vou ter um lance onde eu trocaria as damas aqui, as pretas trocariam as damas, né? O cavalo viria para G4, ou melhor, poderia vir para G4 fazer a troca. Então não é agora vantajoso eu avançar, antes de preparar, avançar o D5. Mas essa é a posição inicial das brancas e da Índia do rei, que joga com esse bispo aqui via bispo em G7, tá bom? Espero que tenha ficado claro aqui. Deixa eu só arrumar aqui, pessoal, que está raspando um pouquinho aqui o microfone. Deixa eu só ajustar aqui. Ok? Então, essa é a resposta desculpa, que nós vamos ter aí contra a Índia do Rei. Agora é com vocês. Aqui tem uma infinidade de respostas de brancas, tá bom? Posso entrar naquelas linhas de bispo em D3, né? Já entraria numa semi-antiga que talvez não precisa questionar se é a melhor forma de jogar, porque ela vai estar batendo nesse peão que está fianquetado. Tem a linha clássica de cavalo em F3, bispo em E2. Depois, futuramente, eu posso até jogar G4 aqui numa variante porte mais agressiva. Tem alguns que vão jogar com H3 mais inicial, pensando em avançar o G4. Por quê? Porque o centro já está formado. Esse centro agora vai depender de alguns lances das pretas para ver se eu vou fechar ele, geralmente com o D5, ou se eu vou manter minhas peças ainda em tensão nesse centro. Né? Como a gente falou, cavalo em F3, o bispo pode vir E2 contra a Índia do rei. Ah, mas e aquela ideia que a gente falou do bispo em C4? Aqui já é uma mudança de característica, porque o centro já está feito. Então a minha peça, eu preciso ver onde eu vou potencializar ela agora, que não vai ser mais aquele bispo lá. Tá bom? Só para explicando, avançando algumas ideias do conceito que a gente vai debatendo, junto com o material que vocês já têm. Então fizemos os 4 lances iniciais de brancas e pretas na Índia do Rei. Agora é com vocês também, 2 lances a cada dia até a terça-feira. Vamos lá. Recompor o tabuleiro. E vamos lá. Outra jogada, outra abertura que pediram um pouquinho, né? A ideia da Grunfeld, né? Onde eu jogo D4. Resposta é cavalo F6. Eu jogo com C4, mantendo aquela ideia de centro, né? De tomada de peão central para poder eventualmente ter um E4. Essa é a ideia. As pretas jogam com G6, semelhante ao desenvolvimento do bispo da Índia do rei. Eu continuo com aquele conceito do cavalo em C3, só que aqui as pretas jogam com D5, tá? Ao invés de jogar bispo G7, D6, que é a configuração da Índia do rei das pretas, as pretas jogam logo de cara um D5, trabalhando aquela ideia até, né, de conceito central. Já está disputando aqui essa tensão central. Ok? E aqui, esse lance, também da mesma forma, a gente vai tomar. E as pretas, né, não vão recapturar de dama para não perderem a dama. O lance tradicional das pretas é a resposta com cavalo pelo peão de D5. Esse é o início da Grunfeld. Tá bom? Agora é com vocês, né? Se a gente seguir o conceito, fica muito fácil da gente ver qual vai ser, pelo menos, o próximo lance das brancas que vocês vão fazer em casa, né? Acho que não tem muito segredo ali se a gente seguir pelo conceito, tá bom? As variantes, aí vocês trabalham até para mostrar para mim um pouquinho e eu ver o estilo de vocês, tá? Eu não quero induzir lances aqui, como eu falei, vamos começar com 4 de cada abertura. O que vocês vão jogar agora? Tá? Respondendo pelo conceito. Até porque depois as variantes vão ganhar uma gama realmente de linhas, né? Se eu resolvo jogar, por exemplo, E4, cavalo toma, bispo toma, fianqueta, bispo em G7, eu posso escolher jogar depois bispo em C4, então na variante clássica, posso com cavalo F3, posso até, alguns escolheriam jogar bispo D2 já logo de cara, enfim, não quero induzir lances, eu quero que vocês reflitam e colocam qual seria uma ideia de lance de vocês justificando o conceito. Tá bom? Até aqui então nós fizemos a parte do peão dama que foi
pedido e a gente pode avançar depois, ou com outras aberturas, se for o caso, se vocês preferirem, tá? Mandam lá para mim que a gente continua avançando esse princípio dos 4 lances e avançando 2 por dia. Perfeito? Vamos lá. Vou recompor o tabuleiro. E agora o peão rei. Né? Peão rei, vamos lá da mesma forma. Eu vou passar a espanhola, a Ruy Lopes, a italiana e a escocesa. 3 tradicionais aberturas de peão rei hoje. Tá bom? Então vamos começar com a italiana, né? Onde eu coloco E4, as pretas respondem com E5. Vou lá, pensando no conceito, né? Estou batendo no peão central, cavalo em F3. Tradicionalmente as pretas respondem com cavalo em C6. Não vamos colocar outra abertura Petrov, onde as pretas colocam cavalo F6, né? E a italiana se caracteriza pelo bispo em C4. Tá? Linhas jogadas, cavalo F6. Vamos começar com a ideia de bispo em C5, que é um dos lances mais jogados também. Tá bom? Respondi aqui com o bispo C5, também seguindo os princípios de justificativa de trabalho em cima do centro, ok? E aqui a gente vai jogar com o bispo. Aqui a gente tem várias situações de lances que a gente poderia verificar, né? Seguindo até uma ideia de conceito um pouquinho que a gente pode trabalhar. Aqui vamos trabalhar o lance de C3, tá bom? Puxa, o que eu quero com esse lance, né? Não estou lá visando o centro, não estou visando num próximo lance trabalhar aqui por uma conquista de centro, né? A ideia depois das pretas, o que é? Continuar com o conceito de ataque central, cavalo F6, batendo agora no meu peão de E4, tá bom? Todas as jogadas justificando aquele conceito central, onde a branca tenta manter uma certa condição de iniciativa, ok? Aqui, pessoal, já para o quarto lance, aí a gente já começa a ter um certo dilema, por exemplo, na abertura italiana, né? Para aqueles que têm uma ideia de conceito mais agressivo, inclusive até jogado pelo Fier, ontem o grande mestre nosso é o brasileiro Fier, que ganhou do grande mestre Salinas, o chileno, ontem, já na semifinal aí do Intercontinental, tá? Aqui a gente pode jogar até uma ideia seguindo mais um princípio de conceito com o D4, onde eu cedo momentaneamente aqui esse peão, né, a troca. As pretas, por exemplo, respondem com uma troca. E aqui a ideia não é recapturar, mas eu fazer o avanço para E5. Tá? Esse é um ataque. O ataque aquelas pessoas que têm uma vertente mais de atacar, né? De um jogo mais agressivo dentro da proposta e que cada um tem até como personalidade muitas vezes, tá bom? Essa é uma linha que pode ser estudada da abertura italiana, branca contra preta. E as pretas da mesma forma, até para a gente saber quando reagir a ela, quando ocorrer esse tipo de formação, ok? Ou a outra forma mais posicional, que o plano de ataque ele é um pouco mais demorado, que seria a italiana com o D3. Então, E4, E5, cavalo F3, cavalo em C6, bispo C4, bispo em C5, vou jogar com C3, cavalo em F6, e aqui eu jogo com D3, tá? Estou justificando lá o centro, né? Estou justificando de certa forma, né? Não quis fazer essa troca central, não quis romper essa tensão central logo de imediato, tá? E aqui eu vou seguir para possíveis planos de roque, a torre vem para E1, esse cavalo ele pode seguir um plano de ataque lá na ala do rei mais demorado, mais tradicional, que é de vir para D2, depois ele manobra para F1, podendo ir para E3, G3, enfim, não quero avançar isso agora, isso vai ficar para a aula de planos, tá? Como eu vou colocar só os 4 lances iniciais, esse trabalho é com vocês agora. Não quero sugerir nessa aula formas de jogar, eu quero que vocês mostrem a forma que vocês, por algum motivo, se sintam mais confortáveis em estar jogando os lances, justificando eles só pelo conceito agora. Tá? Porque a gente entender como vocês estão vendo o jogo inicialmente. Mas eu coloquei como exemplo só para ver que tem formas diferentes já de jogar
de repente ali num terceiro, quarto, quinto lance, tá bom? Mas com base nessa estrutura, aí a gente faz 2 lances por dia preparando a abertura até terça, tá bom? Vamos lá agora, a gente viu a italiana, a espanhola agora, né? O Rui Lopes, né? E4, E5, cavalo em F3, cavalo em C6 e a gente responde com o bispo lá em B5. Minha justificativa poderia ser que eu estou batendo nesse cavalo, mas a ideia desse cavalo o que, que é? Porque ele também está batendo no meu ponto de defesa, ele também está gerando atenção lá de igualdade no ponto de E5, né? Então, a ideia é que esse bispo ele está atacando uma peça que está visando o controle central. Essa é uma justificativa conceitual. Não só, por que você joga B5? Se a pessoa falar só porque eu li num livro, não vai combinar, né? Mas a ideia, o que, que é? Porque eu estou atacando o cavalo. Tá, mas esse cavalo está totalmente defendido, né? Eu não posso justificar que eu estou só atacando esse cavalo na espanhola, por exemplo. Ele está defendido pelos peões, na eventual troca aqui, o peão de D ele abre caminho para o bispo. Então, eu não posso justificar que eu estou fazendo esse lance simplesmente por atacar o cavalo, mas eu estou atacando uma peça que está totalmente defendida. Né? Diferente de eu atacar uma peça que precisa ter uma reação imediata, mas a ideia é que eu estou trabalhando em cima de uma peça, batendo numa peça que tem um controle central. E aí a gente vai verificar, tá? Próximo lance das pretas mais comum é o A6, provocando uma decisão desse bispo que eu joguei logo de cara, tá bom? No grupo, não sei se foi até o Vinícius, né? Acredito que colocou para mim agora, que ele joga muito a troca aqui de bispo por cavalo, chamada a variante das trocas da espanhola, né? Que seria fazer isso daqui. Troco e as pretas respondem com o peão de D, tá? Liberando um bispo e também porque agora se as brancas tomam esse peão de E5, eu tenho condição de avançar com essa dama até a casa de D4 e recupero. Então por isso que a gente toma aqui com o peão de D5 nessa condição. E até ele me perguntou, mas é interessante porque não fica aquela condição de troca de bispo antecipada, né? Realmente, né, o que a gente fala, na variante das trocas da espanhola, a gente acaba tendo já a gente acaba cedendo o centro de certa forma, a tensão central de uma forma rápida, realmente dando um dos bispos nossos, né, a ideia é que quem vai avançar no jogo vai ver que o par de bispos em determinadas posições eles acabam sendo um pouco mais fortes que o final, ou que o par de cavalos, né? Principalmente ali as posições que o jogo fica mais aberto ou se encaminham para um final com menos peças, tá? Mas é jogável totalmente, tá? Mas eu justifiquei, eu tirei a peça central e aqui. E agora, como eu vou jogar? Essa é a minha pergunta. Essa é a minha pergunta para vocês. Tenho vários lances jogáveis. E a ideia é o que é? Eu só quero que vocês justifiquem o conceito de por que jogar. Tá? Eu tenho alguns lances como D4, já há troca, posso até escolher trocar de dama já logo de cara e ir para um final. Tende a ser esse um jogo muito igualado para as pretas, tá? Ou trocar de cavalo também, né? Isso que eu estou falando é isso daqui, né? Tem gente que não joga às vezes com um senso de talvez até perder a iniciativa, tá? Nessa condição, né? Ela acaba ficando um pouco mais igualada. Os planos são a gente avançar e a maioria de peões 4 contra 3 na ala do rei, mas isso a gente verifica numa aula de planos depois, tá? A jogada hoje talvez um pouquinho mais dinâmica seja rocar antes disso. Deixa eu voltar aqui, cavalo, peão que estava aqui, né? Opa, coloquei peão errado. Deixa eu só voltar a dinâmica aqui das peças. Tínhamos um peão aqui, né? Peão das pretas aqui. Tá faltando só minha dama. Vamos lá. Essa dinâmica de peças, por exemplo, né? Tem algumas situações onde eu não faço essa troca central de imediato, né? Eu não jogo o D4 imediato. Algumas sugestões de fazer o rock. Tá, mas aí é que eu pergunto para vocês, vamos justificar por que eu faço o rock. Aqui eu não posso falar que é para colocar meu rei em segurança o quanto antes. Essa jogada não combina com essa linha de conceito nessa variante. Na verdade, o que a gente quer trazer essa torre para uma atividade o quanto antes para E1 e trabalhar numa linha de centro também.
apesar que aqui as pretas também igualam sem muita dificuldade, com bispo em G4, H3, uma linha é jogar E4, também buscar que se tomar fica perigoso o ataque. Tá? Por isso que acaba não sendo uma linha que a gente ela é tão ambiciosa em certo sentido, tá bom? Não é uma linha tão ambiciosa, é uma linha jogável onde as pretas igualam com facilidade. A gente poderia até justificar ela conceitualmente, que é o que eu quero que vocês façam se vocês estão acostumados a jogar aquela linha e depois a gente discutir sobre ela, tá bom? Mas voltando à variante das trocas, que foi o que colocaram, ou a espanhola quando a gente joga bispo em B5, o A6, esse bispo ele continua, ele não faz a troca, ele volta para E4, ele continua mantendo um pouquinho a tensão sobre esse cavalo, e a resposta mais comum das pretas na espanhola, um cavalo F6, agora as pretas começam a bater lá no peão de E5. Tá bom? E aqui a gente tem algumas jogadas aí que a gente pode dar característica várias variantes, né? E agora eu quero só que vocês coloquem isso para mim. Por isso que quando a gente falou sobre iniciativa, a gente tem que tomar cuidado quando a gente joga com E4, porque aqui, por exemplo, nesse lance da espanhola, as pretas já estão batendo num peão e eu sou obrigado a reagir perante essa batida. Claro que a gente pode jogar uma variante, né? Onde a gente aceita perder determinado conteúdo, às vezes perde um peão no começo para provocar uma certa recaptura desse peão posteriormente. Agora, jogando de G4, eu tenho que tomar cuidado algumas trocas centrais, porque as pretas constantemente elas vão atacar o meu centro também. E aí eu vou ter que reagir. Até que ponto eu mantenho essa iniciativa? Por isso que a gente estava discutindo a questão do D4 ou E4. Não qual é melhor ou pior, mas sobre a ótica da iniciativa. E agora esse trabalho é com vocês a partir dessa configuração. 2 lances por dia. Tá ok? Vamos lá para a próxima e última. Deixa eu recompor o tabuleiro. Opa, só virei. Vamos à escocesa agora, abertura escocesa, onde eu jogo E4, resposta das pretas com E5, cavalo em F3, cavalo em C6, e agora eu já jogo D4, tá? Teria até, né, aquela justificativa que a gente falou do conceitual, estou batendo no centro. Só que aqui, diferente, por exemplo, das posições, a questão é essa diferença, né, do D4 para o E4. Eu justifico que eu estou jogando os dois peões centrais. Só que nas variantes de D4, muitas vezes, por exemplo, naquela variante quando há a tomada do peão de D5 pelo de C, eu consigo manter os dois peões, o D4 e o E4. Essa variante, por exemplo, a escocesa, ou nas variantes como a espanhola, a italiana, muitas vezes a gente vai ter uma troca de peão central, onde nem sempre eu vou manter os dois peões, né? Nessa condição, por exemplo, o lance mais comum é a preta tomar, né? A preta tomar esse peão, até para que ela não jogue, por exemplo, um D6, eu faço a troca, troco o dama e elas percam o roque. Então as pretas tomam tradicionalmente aí na escocesa, eu jogo a tomada, obviamente, de cavalo, não vou tomar de dama para não perder a dama, tá? E aqui a gente tem algumas respostas, como desde cavalo F6, que acaba sendo bem comum, mas o que eu vou colocar de resposta é o bispo em C5 também, porque eu queria justificar isso por uma ideia também de iniciativa, né? Apesar de cavalo em F6 eu bater nesse peão, eu vou ter um possível avanço desse peão e vai dar característica uma nova linha de escocesa. Com o bispo em C5, a gente percebe que as pretas estão justificando aquele conceito, estou batendo agora duas peças em cima aqui do meu cavalo, né? Está jogando com o bispo e o cavalo preto estão visando a casa de D4. Tá legal? As duas peças visando, né? Duas por uma aqui. Se eu não fizer nada para reagir perante essa situação das pretas, elas vão ganhar uma peça, ou no máximo, ou no mínimo trocar pela dama e saírem já vitoriosas, tá? Aqui a resposta que a gente pode ter das pretas, o peão para C3. Estou batendo aqui, ou melhor, aqui eu fui obrigado, de certa forma, a fazer uma certa defesa do cavalo nessa linha, né, que é uma linha comum, jogável, né, e aqui as duas peças pretas em cima da tensão em cima da casa de D4, e eu também mantenho, porque aí se trocar, eu troco de peão, aí sim eu reconquisto uma iniciativa que eu vou obrigar a peça preta a se mover de novo, né.
O que eu quero dizer? Se as pretas não fizeram um lance interessante, né, resolverem, por exemplo, trocar aqui, olha, troco, aí eu troco, peão protegido pela dama, aí eu sou obrigado a fazer com que esse bispo saia daqui, para B6, para D4, enfim. Mas aí sim, nessa situação de troca, eu estou aqui, ó, com os dois peões com o centro idealizado que a gente tinha, né? Deixa eu voltar só lá a recompor o tabuleiro na escocesa, então E4, E5, cavalo F3, cavalo em C6, D4, troco, cavalo por peão, bispo em C5, a gente joga com C3 mantendo, tá? Possíveis jogadas também, tem uma variedade de jogadas de pretas, e a gente vai fazer com as pretas a linha também bem jogada, bem comum de ser jogada, que é com a dama em F6. Conceitualmente, o que eu quero de pretas? Tô lá, pessoal, mais uma peça incorporada na tensão de D4. Então, estou lá com o cavalo, bispo, e essa dama está aqui, ó, batendo junto em D4. Ok? No quarto lance de resposta da escocesa sobre essa linha. 4 lances aí de cada um. Agora o estudo é com vocês. E vocês, a partir daqui, vão colocar reprodução de jogadas, 2 por dia, de brancas e pretas, até a gente formar 12 lances de preparação para enfrentar essas aberturas tradicionais aí que a gente teve. Que já vai dar um conteúdo muito grande para nós, tá bom? Deixa eu esvaziar aqui. Então, pessoal, a aula de hoje ela teve esse sentido prático. Espero que tenham entendido aí a lição de casa de vocês para quem quer evoluir. 2 lances por dia em cima de cada uma que a gente viu. Ah, mas de repente você pode falar, só jogo o peão dama, ou só jogo peão rei, né? Aí você faz com aquela que você só quer jogar mesmo. Se você quiser dinamizar, faz com aquela abertura que você está acostumado. E a principal resposta das pretas, que já serve para você treinar quando você joga de pretas, né? Claro que nessas linhas específicas, tá bom? A gente, por exemplo, tem gente que joga de pretas com siciliana, com C5, ou joga uma francesa com E6. Aí a gente poderia seguir esse mesmo princípio dos 4 lances e evoluir em determinada característica. Essas que eu escolhi foi com base no que o pessoal me mandou mais no questionário, tá bom? Senão a aula fica... Enfim, isso é um estudo para a vida inteira, né? Não tem como a gente colocar a essência de algumas aberturas em um único vídeo. É assim mesmo, a proposta é essa. Mas pelo menos, qual que é o grande objetivo disso? Você identificar aquela linha que você gosta de jogar por algum motivo, colocar a somatória de 2 lances, a gente vai para 6, 8, 10, 12 até terça-feira, vai estar bem preparado para reagir, com base a justificativa no conceito, que eu gostaria muito que vocês me mandassem isso pelo WhatsApp, o que vocês estão jogando e conceitualmente explicando isso, tá? Até porque eu posso depois até colocar num vídeo algumas também que a gente escolher, se for o caso. Mas de qualquer forma, ensinar a gente a se preparar, preparar aberturas, se preparar como jogar, independente do lance que o adversário faça, a gente não tem que ficar numa pura memorização, mas a gente saiba o que jogar, pensando naquele conceito da primeira aula. A gente não precisa ficar com uma memorização excessiva, principalmente nesse nível intermediário, tá? A memorização em alto nível é outro capítulo, né? É outra história, tá bom? Mas assim, obedecendo os conceitos, entendendo os lances iniciais, a gente, independente do lance que o adversário faça, a gente sabe o que jogar, tá bom? É isso que eu quero que a gente obtenha de conteúdo nesse primeiro momento. Espero que tenham gostado dessa aula. Mandem as dúvidas, se quiser, manda nos comentários aqui do WhatsApp. Não esqueçam de se inscrever aí, quem puder, aí aciona o sininho para receber também a notificação a hora que a aula já vai online, tá bom? Se gostou, coloquem também aí. Abração a todos. Até mais, pessoal. Até semana que vem.